Good question. Exatamente, porque Good question. a gente tá formando mais gente que vai repetir essa mesma coisa. É um ciclo que precisa ser quebrado Olha, uma hora, né? Para responder qual a solução para isso, e vai ter que ser quebrado, eu vou dizer duas coisas para você. Em primeiro lugar, para provar que isso aqui não é sandice da minha cabeça, coisinha que eu estou achando, eu tenho em casa até um livro que foi publicado, ele agora já está um pouco antigo, ele já está com uns 15 anos, que ele fez uma análise de várias universidades no Brasil, públicas e privadas, estatística, tudo tabulado, e ele copiou um tipo de análise que também foi feita nos Estados Unidos em universidades sérias, como Yale, Harvard, Princeton e outras mais, Berkeley, na Califórnia. E essas pesquisas mostraram que o índice de pensamento próprio e positivo e pessoal, melhor dizendo, pensamento pessoal de alunos universitários é baixíssimo. Então. A falta Formular ideias próprias, pensamentos baixíssimo, próprios. baixíssimo. A incapacidade de alunos de grandes universidades do Brasil e do exterior de produzir um texto com ideias próprias é baixíssima. Alunos, nota A, que quando você pergunta para ele questões conteudistas, ele sabe tudo. gabarita. Ele repete com precisão tudo que o professor falou, é o mantra todinho. Mas quando você tira o conceito colocado, inculcado em sala de aula e fala assim, agora se vira sozinho, ele não sabe se expressar. Dificuldade de se expressar por escrito. Por que a gente até brincou que livro é cultura inútil? Porque agora mesmo muitos alunos com diploma não querem mais ler um livro dessa grossura. Eles querem assistir um videozinho de 3 minutos que dá um resumão para ele ali. Exatamente. Você tá entendendo? Ou então ler uma resenha lá e boa. Tem filme sobre isso? Tem filme, clássicos. Os jovens não querem mais ler os clássicos. O pessoal cita Voltaire, mas nunca leram Voltaire. Cita Aristóteles, mas nunca leram a Ética Nicômaco. Pega só trechos e só trechos, a não ser que o professor exija na matéria dele. Olha, eu quero aqui que vocês leiam, eu estou dando uma matéria para vocês, por exemplo, aqui de Nietzsche, e eu gostaria que vocês lessem o Anticristo de Nietzsche, de capa a capa, beleza. Mas fora esses dados, a maior parte dos alunos nunca leram os autores clássicos que eles estão citando. Então, isso está faltando, isso está, assim, verificado de maneira estatística, não é achismo meu. Muito preocupante. Agora você pergunta o que fazer. Bom, Thomas Kuhn falava sobre as revoluções científicas, né, que as coisas acontecem quando um boom acontece. A revolução. Eu acredito, eu não quero ser ingênuo em relação ao estado que estamos vivendo do Covid. Mas o Covid revolucionou o mundo. Revolucionou o mundo. Você está entendendo? A gente foi obrigado a se adaptar. Adaptaram um monte de coisa. E sempre após uma crise, alguma coisa acontece. Apesar de eu não ser, como falei, ingênuo, a ponto de acreditar naqueles mantras, agora o pessoal ficou mais solidário, o pessoal ficou mais otimista, mais legal, mais da hora. Não, pelo contrário. Agora que as crises afloraram mais ainda. Agora que tem um monte de marido matando mulher, mulher matando marido, professora desesperada pedindo a escola para levar os meninos de volta. Mas apesar disso... Casamento terminando, gente não aguentando mais conviver. Essas crises também produzem heróis. Eu vou contar uma coisinha pra você. É interessante que na linguagem que as pessoas têm da antropologia, cada um tem uma visão em relação ao ser humano. Sim. Aqueles que seguem mais a ideia de Rousseau, que escreveu o Emílio, Rousseau era um camarada super otimista. O que o Rousseau falava em síntese? O ser humano, ele nasce bom. A sociedade que o corrompe. E nós vivemos hoje uma geração de herança filosófica rousseauiana. Por isso que muita gente hoje quer criticar o Estado. O problema do Estado. A culpa sempre é do Estado. A culpa é do Estado. Você está entendendo? O sujeito está lá, matou a mãe e o pai, bateu no liquidificador e misturou com batata e abacate, bebeu aquilo como vitamina. O cara é um demente. Não, mas é o Estado. Não deu condições. Não deu condições, ele foi estuprado na infância e tudo mais. Ou seja, a culpa é do Estado. Então hoje... O mecanismo, que para mim já está há tempos considerado fadado ao fracasso, a ideia hoje é, vamos consertar o Estado, aí nós vamos ter bons cidadãos. O que para mim é uma ideia ridícula. Sabe por quê? Hitler consertou o Estado alemão. Hitler pegou uma Alemanha... Se eu avaliar Hitler do ponto de vista administrativo, econômico, político, Hitler merecia um prêmio Nobel.
Só que o Como camarada quase ganhou. quase ganhou. É. Só que o camarada era um demônio. Porra! Pô, 6 milhões de judeus Cara. nas costas dele. Não tem uma figura mais próxima do demônio do Do que que ele. Hitler. Mas só que ele não deu um tiro. É. A gente fala muito do É Hitler, verdade. mas esquece que Hitler não deu um tiro. É verdade. Ele não assassinou poder- diretamente ninguém. É o poder da palavra, das ideias. Das né? ideias numa Alemanha que é o berço da cultura. Que Pelo não menos. não eram burros, eram pessoas Não, cultas. Pelo eram pessoas- contrário, até hoje. Um dos meus doutorados é em teologia. Então. E a gente, para fazer doutorado em teologia, você tem que estudar pelo menos um pouco de alemão, porque tem palavras em alemão que não se traduzem Já na me fala filosofia e na teologia. que é impossível, né? Não, a Alemanha. Quer dizer uma coisa e aquilo. E é só aquilo em alemão. Você entendeu? Zeitgeist. que é o- Zeitgeist, o que é o espírito do tempo. E né? mesmo assim não é o significado mesmo. Não do é, negócio. Schadenfreude, que é uma alegria na desgraça. Então tem muita coisa. Eu não falo alemão, mas eu tive que aprender um pouco de alemão para poder entender o pensamento alemão. Senão não dá nem para dialogar com os filósofos alemães. E a Alemanha nos deu Heidegger, Goethe, Wagner, Nietzsche. Olha, isso eu não fui nem para a área das... Falei de Wagner, mas nem fiquei muito na área das artes, só da filosofia. Hegel. Então, quer dizer, a Alemanha, apesar de toda essa influência intelectual, de peso, Foi levada por um cara. foi levada por um cara que nem alemão era, medíocre. Você entendeu? Medíocre, como pintor, Exatamente. fracassado, Frustrado, né? baixinho, ruim de cama, porque até com as mulheres ele tinha problema, ele contraiu sífilis na juventude, nunca conseguiu se recuperar com aquilo. Ah, é? O Hitler era tudo que você pensa de um cara tapado. E ele conseguiu convencer um país arranjado intelectual. Você tá entendendo? Uma loucura Uma loucura. absurda. Então se consertar o Estado resolvesse o problema, Não teria o nazismo com 6 milhões de mortos. Exatamente. Então, às vezes, o que eu penso é que, às vezes, essa ideia de querer consertar o Estado para consertar o indivíduo é encontrar a mulher com o amante na cama e queimar a cama. Não vai resolver o problema. Você continua chifrudo do mesmo Exatamente. jeito. Você tá entendendo? Essa cama é o problema. Essa cama é o problema. Eu vou queimar a cama. Aí daqui a Vou pouquinho vender essa cama. Aí ela tá no sofá com o cara. Você tá entendendo? Então não é por aí a coisa. Você colocar o foco em outro lugar e não ver realmente o problema. E por isso que estudando essas coisas, os autores, as propostas, eu particularmente vi mais sentido na proposta bíblica do apóstolo Paulo, que era um cara genial, culto, onde Paulo fala, peraí. O problema não está na sociedade. O problema está no indivíduo. O indivíduo tem que ser redimido. Se você não levar redenção para o indivíduo, você pode dar comida para ele, cultura, educação, tudo, ele vai virar um monstro. E Paulo tinha razões para falar isso, porque ele estava sentenciado à morte por um cara chamado Nero, que teve tudo na vida que Paulo não teve e muita gente não teve. Agripina, que era a mãe de Nero, que sempre papagueava o menino, enchia de doces e balas e tudo mais que você pode imaginar. Estou falando, lógico, de uma figura de linguagem, não tinha doces e balas na época, né? Mas assim, criou um menino, um delinquente, criado ali Criou leite com pera, né? Leite com com pera. Você tá entendendo? A mulher, desculpa a expressão, seu dando para todo mundo ali para poder fazer com que o filho dele crescesse. Delinquente, você vê o que Tácito contra da vida de César, como ele foi na adolescência, um menino vulgar, criado com tudo ali e virou aquele monstro. Quer dizer, se o problema fosse a falta de oportunidades, Roma não produziria um Calígula, um César, ou um fraco de um Cláudio. Então, eu prefiro entre Paulo, o apóstolo, e Rousseau, o filósofo, para mim faz mais sentido Paulo. Sabe por quê? Agora eu vou na questão empírica. E eu vou dar um exemplo até da Segunda Guerra Mundial. Questão empírica. Quando você chega com uma proposta de reformar o Estado para torná-lo melhor, mais igualitário, isto não diminui a população carcerária. Mas quando você joga uma Bíblia lá dentro, você tem um monte de ex-bandidos que agora você pode confiar a sua casa com o cofre aberto na mão dele que ele não faz mais nada. E eu nunca vi gente falando sobre isso como uma coisa real, porque é real isso. Exatamente. É real. É real. E por quê? É isso que tá Porque é a transformação do indivíduo. E é isso que eu desafio o pessoal, isso? a transformação do indivíduo. As pessoas não querem se transformar. Isso aqui eu aprendi até nem foi só com a Bíblia, não. Foi com a cultura hindu.
A Shinavanda falava, por exemplo, que para a árvore macieira continuar vivendo, ela tem que soltar as folhas dela e as maçãs dela e se deixar renovar pelo outono e o inverno, até a primavera. E ele fala, o ser humano é a única árvore que no outono não quer soltar as folhas. É a metáfora para que não soltar as folhas seria o quê? Não se despide. Não se despir de preconceitos, de tá. mudança de vida. O máximo que a gente quer é ser melhor cidadão, melhor pai, melhor filho, melhor aluno. Mas a Bíblia fala que eu não preciso ser melhor cidadão, eu preciso ser nova criatura. A proposta bíblica é mais radical, é rasgar o Rodrigo. Por isso que Jesus falou uma vez com Nicodemos, falta uma coisa para você, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito.